Eratóstenes a conhecia, um minúsculo mundo esférico flutuando em uma imensidade de espaço e tempo. Estávamos, depois de muito tempo, começando a achar a nossa verdadeira situação no cosmo. Os cientistas da antiguidade deram os primeiros passos nessa direção antes que sua civilização desmoronasse. Mas depois da Idade das Trevas, foi de longe a redescoberta dos trabalhos que esses estudiosos fizeram aqui que tornou possível o Renascimento e, portanto, influenciou enormemente a nossa cultura. Quando, no século XV, a Europa finalmente estava pronta para acordar de seu longo sono, ela pegou algumas das ferramentas, livros e conceitos que estavam aqui guardados há mais de 1000 anos. Em 1600, as ideias há muito esquecidas de Aristarco foram redescobertas. Johannes Kepler construiu modelos elaborados para entender o movimento e o arranjo dos planetas, o relógio dos céus. E à noite, ele sonhava em viajar à Lua. Suas ferramentas de princípio científico eram a matemática da Biblioteca Alexandrina e um respeito inabalável pelos fatos, por mais inquietantes que fossem. Sua história e a história dos cientistas que vieram depois dele também fazem parte da nossa viagem. 70 anos depois, o universo centrado no Sol de Aristarco e Copérnico era largamente aceito na Europa do Iluminismo. Surgiu a ideia de que os planetas eram mundos governados por leis da natureza e a especulação científica virou-se para o movimento das estrelas. O relógio dos céus estava limitado pelos fabricantes de relógios da Terra. A precisa marcação do tempo permitia as grandes viagens à vela de exploração e descobertas que uniram a Terra. Foi uma época em que a pesquisa livre era valorizada de novo. "250 anos depois, a Terra foi toda explorada. Os novos aventureiros agora olhavam para os planetas e as estrelas. As galáxias foram reconhecidas como grandes aglomerados de estrelas, universos ilhados, milhões de anos-luz de distância. Na década de 20, os astrônomos tinham começado a medir a velocidade das galáxias distantes. Que horas são? São 7h15. Tudo bem, apague as luzes, por favor. Eles descobriram que as galáxias estavam se afastando umas das outras. Para surpresa de todos, o universo inteiro estava se expandindo. Nós começamos a sondar as verdadeiras profundezas do tempo e do espaço. O longo empreendimento coletivo da ciência revelou um universo com cerca de 15 bilhões de anos, o tempo desde o explosivo nascimento do cosmo, o Big Bang. O calendário cósmico comprime a história local do universo em um único ano. Se o universo começou em 1º de janeiro, só em maio é que a Via Láctea foi formada. Outros sistemas planetários podem ter aparecido em junho, julho e agosto. Mas o nosso Sol e a nossa Terra só em meados de setembro. A vida surgiu logo depois. Tudo o que os humanos já fizeram ocorreu naquele pontinho brilhante na parte inferior direita do calendário cósmico. O Big Bang está na parte superior esquerda, no 1º segundo de 1º de janeiro. 15 bilhões de anos depois está a nossa época atual, o último segundo de 31 de dezembro. Cada mês dura 1 bilhão e 250 milhões de anos. Cada dia representa 40 milhões de anos. Cada segundo, 500 anos da nossa história. O piscar de um olho
no drama do tempo cósmico. Nesta escala, o calendário cósmico é do tamanho de um campo de futebol, mas toda a história humana ocuparia uma área do tamanho da minha mão. Estamos apenas começando a traçar o caminho longo e tortuoso que começou com a bola de fogo primitiva e levou à condensação da matéria, do gás, da poeira, das estrelas, das galáxias e, pelo menos no nosso cantinho do universo, dos planetas e da vida, da inteligência e de homens e mulheres curiosos. Nós surgimos tão recentemente que os fatos da nossa história ocupam apenas os últimos segundos do último minuto de 31 de dezembro. Alguns fatos críticos para a espécie humana, porém, começaram mais cedo, minutos mais cedo. Então, mudamos a nossa escala de meses para minutos. Aqui, os primeiros humanos fizeram a sua estreia.